Olá, meus amores, tudo bem? Finalmente saiu o vídeo que vocês tanto estavam pedindo pra gente, com várias dúvidas sobre o nosso visto dos Estados Unidos, como que vai funcionar, como que foi o processo. E eu peguei todas as perguntinhas aqui, ó, de vocês, e a gente vai começar a responder aqui. A pergunta, assim, unânime que mais teve por aqui é como que faz pra abrir uma empresa lá nos Estados Unidos. E como que a gente fez? Quando a gente foi abrir a empresa lá, conta. A gente foi no contador lá. Americano, lá nos Estados Unidos. E tem os brasileiros lá perdidos também. Você tem que ir no contador lá e abrimos com o passaporte brasileiro mesmo, como estrangeiro, a empresa. Todo mundo pode abrir. Não tem nada a ver não, qualquer um pode abrir. Deixa eu fazer uma pergunta, amor. Como você tinha o social, a pessoa tem que ter, né? Não precisa de social, não. Não? Para abrir empresa não necessariamente precisa de social. Facilita quem já tem. Social, gente, é meio que o CPF, não é só como o CPF, mas é meio que o CPF de lá, o número de imposto de cada um. E com uns 40 minutos você já sai com o CNPJ, né, de lá, vamos botar assim. Beleza, aí a gente não tinha montado a empresa, nada. Só abrir uma empresa como qualquer uma que abre aqui no Brasil. No caso lá é mais fácil, que é bem mais fácil que aqui para abrir empresa, né, que você demora dias, meses às vezes, lá é 2 palitos. Aí a pergunta da Ana Flávia é a seguinte... como funciona para montar a empresa, beleza, a gente falou como abre, mas para montar e qual o valor mínimo de investimento? Como faz o passo a passo até a solicitação do visto? Tá, o visto que a gente tirou... que até é uma pergunta que também perguntaram muito, qual o visto que foi? É o visto E2 que ele não tem no passaporte brasileiro. Você só consegue fazer em alguns passaportes. No meu caso foi o italiano, mas tem vários outros países que têm também esse benefício. A gente não sabe todos, mas a gente fez pelo italiano, que o Felipe tem o passaporte italiano. Questão de valores mínimos, nesse caso, na verdade depende do setor que você está. Mas basicamente o mínimo do mínimo mesmo, na época que a gente fez, eram uns 150 mil dólares. Gente, isso vai variar, não tem como a gente chegar aqui e falar pra vocês, porque varia, às vezes... não é também, 150 vezes, nada não, você vai montando a empresa, você vai lá, compra as coisas, faz as coisas, monta a empresa. Tudo que você gasta pra montar a empresa tá incluso nesse valor que tem que ser investido. Tipo, o valor que você tá pagando de aluguel, a matéria-prima que você colocou na empresa. Da empresa, não é aluguel essa casa não. Não é carro pra você, nem nada disso não, da empresa. Da empresa. Matéria-prima, se for beneficiar alguma coisa, o produto para revender, tudo isso está incluído. E aí, vou até já aproveitar que a gente está nesse caminho, quando a gente vai fazer o processo do visto, a gente tem que falar, né, anotar tudo isso e provar que a gente investiu todo esse valor. Tem que ter comprovação de tudo. Tem que ser comprovação lícita, tem que ser, não pode vender droga para fazer não, tá, gente? Tem que... Tem que ser comprovação lícita. Tem que fazer tudo certinho para você apresentar lá no consulado, que você de fato investiu o valor que eles pedem e tudo mais. Esse visto, se você entrar lá no consulado, você consegue aplicar ele sem advogado de imigração, né? Que é basicamente um despachante, na verdade, tá, gente? Eles não fazem processo na justiça, nada disso não. É porque são advogados mesmo. Só que existem os advogados de imigração que fazem esse processo para você te cobram bastante. Vocês até pediram indicação pra gente, mas a gente não tem quem indicar, porque o advogado que eu trabalhava saiu do escritório que ele estava, inclusive, devido à pandemia... não foi uma boa experiência, então a gente não indica, e eles também são americanos. Então, assim, são americanos e tem 1 milhão, tem um monte mesmo assim tem um monte de escritórios aqui no Brasil, que eu acho que seria até mais fácil. Isso. Tá? A gente vai aprendendo fazendo, né? Você indica algum lugar para aplicar o visto? Então, aplicar o visto é somente no consulado. Inclusive, os advogados preparam os papéis, entregam para você. No meu caso, eles mandam para mim, né, pela correspondência. Você vai lá no consulado, inclusive a gente foi lá igual turista, né? Vai lá, faz o dedinho, a fotinha uma vez e entrega os papéis lá, um calhamaço. Aí você leva para entrevista. No nosso caso, a nossa entrevista demorou muito e tal, mas... Para marcar a entrevista. Mas, basicamente, eles não pediram nada. Não, foi bem tranquilo lá na hora da entrevista. Mas não sei se todos são assim, mas foi tranquilo com a gente. Eu acho que eles estavam com consciência pesada, que eles largaram a gente esperando 2 anos.
Mas só uma coisa importante também sobre o visto, porque ele pode ser aplicado nos Estados Unidos ou no Brasil, tá? A gente escolheu fazer a aplicação no Brasil na época pelo fato de que a gente talvez teria que ficar um período meio que preso, mas assim, sem poder sair de lá dentro. Você pode ficar os 2 anos, porque esse visto é assim, você fica 5 anos de visto, porém a cada 2, você tem que sair a cada 2 anos e voltar, né? Você pode sair e voltar, ir do lado e voltar. Só que quando você aplica lá dentro, você não tem o stamp no passaporte do visto, você não tem aquela stamp. Aí você tem o auxílio, né, do visto. Você tem que a gente recebeu agora. Recebeu agora. No caso, aí a Aline, como fica indo e vindo essas coisas, ela teria que sair, aí eu teria que vir aqui junto com ela, a gente protocolar no consulado e poderia ter que ficar preso aqui 1 mês. Mais de 1 mês. Para conseguir sair para voltar. No caso, a gente deixou de fazer por conta disso, e veio a pandemia e a gente ficou aqui 2 anos. Mas basicamente isso, você pode aplicar lá nos Estados Unidos se você quiser, mas a gente escolheu aqui para não ter esse problema. De ficar meio que preso. De ficar meio que preso. Perguntaram se eu tenho direito à cidadania. No caso, a cidadania visto, italiana, calma. Mas eu acho que a cidadania aqui é americana. Bom, mas na verdade a gente não tem cidadania. Não, pois é. Não dá essa empresa, visto nosso, não dá nem green card e nem cidadania, muito menos cidadania. Que perguntaram aqui, ó. Com esse visto, pode aplicar ao green card? Não. Ou a gente já tem o green card, né? Não temos o green card. Aplicar para o green card, qualquer um pode aplicar, até mesmo daqui, né? Sobre a aplicação direta do green card, sim, mas esse visto não dá o benefício do green card. Entendeu? Ele é só para ser um investidor, montar a empresa, fazer funcionar. Isso, e a gente tem voltar. Direito de 5 anos de residência lá no Brasil. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí, no caso, essa pergunta aqui, se eu tivesse o direito à cidadania, no caso não é cidadania, a gente só tem esse de permanência, e eu tenho o direito sim de permanecer lá os 5 anos e sair e entrar, né? Quando eu quiser. É isso. Uma pergunta que teve aqui é a seguinte, ó. O Felipe ter passaporte europeu tem alguma vantagem para entrar nos Estados Unidos? Você entra também com a taxa extra ou você fez o visto normal? Isso não tem nada a ver, né, com o nosso visto de permanência lá. Isso aqui é só para turista. O passaporte europeu negócios. Do Felipe. Porque o Felipe ter passaporte europeu tem a questão do extra, que ele pode entrar, que sem a gente já foi visto, como né, turista. Vamos dizer que a gente foi como turista qualquer vez, que a gente sempre foi. E aí o Felipe entrava com essa dele e eu entrava com o meu brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só teria o extra se eu fizesse a aplicação pro passaporte europeu. E ela tem que ter o visto no brasileiro também. Isso. Mais rápido. O Felipe ter passaporte europeu tem alguma vantagem para entrar nos Estados Unidos? A vantagem foi só do nosso visto, né? Que tem mais opções, que esse, por exemplo, que a gente fez E2, não tem como fazer pelo passaporte brasileiro. E pelo passaporte italiano tinha como fazer. Então, essa foi a vantagem que a gente teve na hora de aplicar para o visto. Inclusive, o visto, quem aplica para visto de investidor lá no brasileiro, de $900 mil, né, que o Trump subiu e tudo mais, eu acho que é até o visto que dá direito ao green card. Ou seja, se você tem $1 milhão de dólares, faça esse. Se você quiser aplicar, se você quiser ficar lá, morando lá e tudo mais. Vamos lá. Pretende ter filhos nos Estados Unidos? Pretendemos ter filhos, aonde a gente já não sabe onde vai nascer, gente, né? A realidade é essa, assim, eu não tenho, tipo assim, não, quero que meu filho nasça nos Estados Unidos. Não, a gente quer ter filho, talvez seja lá nos Estados Unidos, talvez vai nascer no Brasil, não sabemos ainda, a gente não tem essa... Até porque lá é parto normal e a Aline tá morrendo de medo. Não, mentira, vamos lá. Eu até quero ter parto normal aqui no Brasil também, só que lá é o seguinte, até você morrer. Quando tiver quase morrendo. Tipo assim, quando tiver quase morrendo. Aí eles tiram. Aí eles, se não der o normal, eles fazem a cesárea. E eu quero fazer o parto normal, mas não quero ficar sofrendo. Se não for pra nascer normal, tudo bem também. Vou pra cesárea, entendeu? Só que lá é até o último limite. Então isso é uma coisa que me assusta um pouco. Você vai morar nos Estados Unidos, abre uma empresa nos Estados Unidos e já pode morar lá? A gente ia 100% do tempo antes da pandemia. Depois da pandemia, muita coisa mudou aqui. Não é mais
tão vantagem assim morar lá verdade, 100% do tempo. Na verdade também, com essa pandemia, com esses 2 anos que a gente ficou aqui, eu abri uma empresa que é a Bimude, para quem não conhece, e outras coisas aqui no Brasil. Então eu tenho muito trabalho hoje aqui no Brasil, que antes da gente ir, eu tinha alguns trabalhos no Brasil, mas não tinha a minha empresa. E uma coisa também que fez a gente repensar foi o fato de que quando a gente ficou todo esse período aqui, a gente meio que ficou à mercê. A gente, como que eu posso dizer? A gente ficou à mercê do visto pra ir pra lá. Aí, graças a Deus, Deus é muito bom, a gente não ficou parado aqui, continuou vivendo a nossa vida e reconstruímos toda a nossa vida aqui no Brasil, que a gente meio que tinha deixado pra ir pra lá. Então a gente não quer abrir mão de tudo que a gente construiu nesses 2 anos novamente pra ficar lá à mercê do visto americano. Então a gente preferiu ter a nossa base aqui no Brasil e também ter nos Estados Unidos. Então a gente vai ficar nesse bate e volta. A gente não tem mais o interesse de morar 100% nos Estados Unidos e abandonar tudo que a gente tem aqui no Brasil. E não abre uma empresa e pode morar lá. A gente abre uma empresa. Abrir empresa por si só não te dá o direito de morar lá, não. Não te dá direito do visto. Você pode abrir uma empresa, pode abrir uma empresa de 30 mil dólares. Você pode abrir uma sorveteria que vai te dar dinheiro, vai te dar retorno, só que você não pode, né? Você não pode aplicar. Gente, lembrando, vocês têm que conversar com um advogado especialista, porque existem 1 milhão de tipos de vistos. Tem muita gente. E vários vistos, várias pessoas, piloto de avião consegue ir, médico consegue ir sem precisar montar nada. Então assim, não necessariamente você precisa ter uma empresa para você ter um visto lá. Tem amiga minha que é engenheira civil, foi como engenheira civil também, que é qualidades específicas, né? Habilidades específicas. Então são várias coisas, várias pessoas que é pós-graduada, pessoas atleta. A gente conheceu atletas que foram para lá desse jeito. Então vocês têm que dar uma pesquisada aí. A gente está só compartilhando como que a gente nosso processo. E olha só, a gente foi no contador americano porque o contador brasileiro não queria abrir nosso emprego. Você ter noção de como é que são as coisas assim também. E o americano foi lá, foi muito rapidinho, rápido, como eu tinha social, já que eu fiz o Work Experience em 2003, e na época eles davam Social Security para isso, só que ele vem escrito que só pode trabalhar com liberação, né, com uma liberação específica, foi mais fácil para abrir conta no banco e abrir conta no banco e abrir a empresa. Já vou responder então, calma aí, que foi essa pergunta, você já responde. Abrir conta lá é difícil ou você usa a conta daqui, tipo internacional? Não, eu não tenho conta internacional, parece que o C6 Bank tem esse jeito assim, eu não sei se tem outros, que você bota aqui em real, transfere para dólar assim, como se fosse de um banco pro outro. Mas a gente não usa isso, a gente abriu usa uma conta lá. No banco, inclusive, que eu acho que aqui ninguém deve conhecer, né, que é um banco pequeno. É grande, mas é pequeno. Aí você vê na sua cidade também. E aí a gente manda dinheiro via aqueles aplicativos de enviar dinheiro para essa conta e vai fazendo as coisas lá. Não foi difícil abrir uma conta lá, foi tranquilo. Quem já tem social facilita muitas coisas, inclusive até para alugar apartamento. No meu caso, eu não paguei $100 de taxa. Normalmente tem aquele depósito de 2 meses, 3 meses, nada disso. Pagamos $100 de taxa de chave e alugamos um apartamento lá, num lugar muito legal. Ficamos lá uns 6 meses, que é o que a gente podia ficar. Montamos tudo e viemos aplicar por visto. Vamos lá. Bem-vinda aos Estados Unidos, Marlene. Eu sou da Califórnia. Vocês já escolheram aonde vão morar? Inclusive, quero conhecer a Califórnia, que ainda não conheço, Marlene. Quem sabe a gente se encontra por aí. Vamos morar em Massachusetts, por enquanto. Em Shrewsbury. 40 minutos de Boston. Quente lá, faz 40 graus na sombra. Sacanagem, gente, mas no verão faz, tá? 10 horas da noite eu olhei no relógio, tava 42 lá graus. É um frio, é neve. Inclusive, queria estar lá, inclusive na neve, tipo Frozen. Mas é bem frio. O Felipe é fluente em inglês. As pessoas lá reagem como ao inglês mediano? Eu entendo muito, bastante. Para entender, eu entendo mesmo, de verdade. Tudo, quase. Falar, não sei se por timidez. Por timidez, porque ele fala também, gente. Mas eu não desenvolvo muito as conversas. Ele manda muito bem, ele fala melhor do que eu.
E as pessoas. E eu falo mais do que ele, mas ele fala melhor do que eu, entendeu? Porque eu, Mas assim. é porque eu deixar treinar. Porque eu já fui. Não, porque eu já fui tímida em relação a isso. Aí agora eu saio falando. Mesmo que falo tudo errado, eu saio falando. Porque se eu não treinar, eu não vou aprender. Eu já fiz intercâmbio, mas faz muito tempo e a gente esquece. Aí treinando novamente a gente vai relembrando. E eu acredito que as pessoas reagem tranquilo, né? O inglês mediano. Eles são muito pacientes lá. É difícil você pegar, claro que, óbvio, deve ter gente mal-humorada às vezes que você pega também, mas lá eles reagem bem, né? Na maioria, assim, a gente pode dizer que eles reagem muito bem. Tive meu visto negado por não apresentar vínculos suficientes no Brasil. Me ajuda. Gente, a gente não tem como ajudar, não. Não sei qual que é o seu caso, mas olha só, meu irmão teve visto negado 3 vezes. Isso. Turista, tá, gente? Todos os vistos que a gente teve é turista. Eu tive alguns outros porque eu fiz programa de high school, fiz work experience e tal, mas a maioria dos vistos turista. Eu nunca tive visto negado. Nem eu, nunca. Nunca nada. Mas aí acontece, às vezes tá, acontece. Gente? Acontece mais frequente que vocês imaginam. Meu irmão, por exemplo, teve visto negado 3 vezes. Só o irmão dele, sendo que a família toda já tinha visto, já tinha viajado por tudo. E ele negado 3 vezes. Por quê? Por causa de idade, de achar que não tem vínculo. A maioria não vínculo mesmo. E pra ele conseguir, meu pai foi renovar o visto dele, aí marcou os 2 juntos, aí conseguiu tirar. E aí conseguiu. Como família, né? E tal. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer e não é o fim do mundo. Tem um amigo meu que também tinha vínculo e mesmo assim eles negaram. Tinha vínculo e mesmo assim eles negaram. Cara, então você tem que tentar. Você tem que ver os motivos. Dá tempo, você tem que dar de qualquer jeito, que eu acho que você tem que dar acho que 15 dias depois. Tem um negócio, tem data certinha de ir lá de novo. Mas a gente conhece pessoas que tiveram negado e depois conseguiu. Se você tiver vínculo, né? Claro, se for uma pessoa que eles acham que vai pra lá pra ficar e tal, realmente a chance é mínima, mas. É muito difícil conseguir o visto como turista, tendo um negócio facilita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De ter um negócio. Não, se tiver uma empresa no Brasil funcionando, facilita assim que isso é um vínculo. Mas na época eu era estudante. Mas estudante, tanto é que eles pedem comprovante de faculdade. Estudante, empresa, família, imóvel, carro, tudo isso é vínculo no Brasil. Filhos, tudo isso é vínculo no Brasil. Ah, você vai viajar, seu filho tá lá? Não, tá aqui. Tá, é vínculo. Família, é vínculo. Entendeu? Não tem muito... Agora vamos lá. As pedras que vendem nos Estados Unidos são de lá ou do Brasil? De lá não tem, né? Vamos começar por aí. É do mundo todo. Algumas do Brasil, da Índia, da China não muito por causa do negócio de imposto que eles botaram lá, mas do mundo inteiro. Vietnã, Paquistão, Turquia. É do mundo inteiro. Essa parte é com o Felipe. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui que eu vou tentar responder vocês de acordo com o que a gente conseguir. E é isso! Obrigada, amor, pela participação e especial, entendeu? Primeiro ele começa tímido, depois ele não parava de falar. Eu já tava quase assim, amor, dá um time aí, senão a galera não vai assistir. Tá falando demais, entendeu? É isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Ai, Deus.